E eu quero só reler o Evangelho, que é João capítulo 16, versículo de 12 a 15, são só 3 versículos. Jesus disse assim: tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas não podeis suportá-las agora. Quando vier o Espírito da verdade, este vos conduzirá em toda a verdade, pois não falará por si mesmo, mas falará quanto ouviu e vos anunciará as coisas que estão por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo quanto tem o Pai é meu, por isso eu vos disse que o Espírito recebe do que é meu e vos anuncia. Palavra da salvação. Eu quero que a gente pense um pouco, né? Eu quero trazer para a gente poder conversar um pouco sobre a Santíssima Trindade. O Papa disse que misericórdia é o nome da Santíssima Trindade. E que misericórdia é o ato, é o último ato que Deus faz em vir ao nosso encontro, veio em direção a nós. E que esse é o nome, não é? Porque hoje eu não quero discutir com vocês, muito mais do que falar do dogma, que eu não tenho a menor condição de discutir dogma com vocês, discutir sobre a Santíssima Trindade, vocês podem estudar isso brilhantemente em Santo Agostinho, em Santo Hilário, podem estudarem, mas o que eu quero muito mais do que isso, né, é que a gente possa estabelecer uma nova relação com Deus, uma nova relação com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, muito mais, porque a gente corre o risco de colocar o mistério da Santíssima Trindade muito longe de nós, um Deus muito longe, muito frio, e na verdade é para ser um encontro íntimo, caloroso, pessoal. É isso que eu gostaria de deixar para vocês hoje, que muito mais do que provar que existe luz, é abrir os olhos para enxergar melhor. É só isso. É tentar colocar isso para vocês, para poder entender isso de um jeito que possa acrescentar na vida, na caminhada de vocês. Jesus trouxe para nós uma notícia maravilhosa. Ele trouxe para nós e revelou para nós quem era o Pai. E ele falou que Deus é nosso Pai. E que Deus é Pai e Mãe. E Ele é nosso Pai. E que Ele revelou o rosto misericordioso dEle em Jesus. Em Jesus Ele se mostra. Ele é misericórdia. No Filho dele, Ele revela o rosto da misericórdia. Nesse Filho, nós somos feitos filho, pela força e pelo alento do Espírito Santo. Isso é lindo, porque Jesus revela para nós que nós temos uma fonte, de onde origina tudo nesse mundo, que nós temos um caminho a seguir, que é o caminho do amor revelado por Jesus, e que nós temos a esperança, a respiração da esperança, né, para caminhar. Sem essa tríplice ação da fonte, do amor e da esperança, nós morremos. Isso que Ele quer trazer para nós. Que quando eu relaciono, que eu chamo Jesus, eu não só chamo Ele, mas eu chamo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que entre eles existe uma comunhão, porque a revelação de Deus é que Deus é amor. Como é que nós temos acolhido isso? Deus é amor. E é exatamente porque Ele é amor, é aonde eu posso depositar toda a nossa confiança. Ele nos ama. O nosso problema é que nós temos um conceito, uma experiência muito vaga de amor. Amor para nós é mais ou menos uma afeição, ou uma atração que eu tenho por alguém, ou alguma coisa assim que eu faço de bem para o outro. Nós ainda não entendemos a dimensão do que é amar, que é a razão ali da comunhão que vive Deus Pai, vive Deus unitrino. Quando Jesus voltou para o Pai, Ele nos inseriu dentro da Trindade. Só que para a gente poder viver dentro da Trindade, nós temos que aprender a amar. Só que amar não é eu me esforçar para. Eu não posso me obrigar a amar você, nem você é obrigado a amar o outro. A gente não tem que fazer força para amar o irmão, nem para amar a Deus. É à medida que eu estou envolvida nessa comunidade de amor, que o Espírito Santo vai derramando amor em mim, é que eu passo a amar. Então, para a gente possa entender melhor esse Deus, né, que nos conduz, esse Deus de amor,
Existe uma palavra no nosso cotidiano que é muito fácil a gente conseguir entender. Todo mundo entende quando eu falar isso. Que é a palavra conexão. Hoje em dia todo mundo está conectado, não é? Se a gente fala de internet, nós estamos o tempo inteiro conectados. E a gente fica muito preocupado quando a gente viaja e que a gente não encontra e fica preocupado assim, será que aquele lugar tem cobertura para conexão? Ou tem lugar que nos oferece rede livre? Ou tem lugar que tem senha, não é? Os meninos entram no consultório, a primeira coisa que eles perguntam para a secretária, qual que é a rede, qual que é a senha do Wi-Fi para poder ficar conectado. Então nós queremos sempre estar conectados, não é? Então o que eu venho dizer para vocês é que a nossa relação com Deus uno e trino é uma conexão trinitária. Eu não posso fazer uma conexão com um só, faço conexão com os três. Faço conexão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Porque eu faço conexão com a fonte que me gerou, que é Deus, que nos gerou. E nós às vezes não temos consciência de um Deus que nos criou, que nos sustentou e nos sustenta, deu tudo para nós, corpo, alma, espírito, tudo Ele nos deu, nos dá, que no batismo Ele nos fez filho, que Ele nos alimenta com a Eucaristia e nos perdoa. E que talvez a gente precisasse parar hoje e pensar, se agora eu precisasse de perguntar a cada um, quais são os sinais do amor de Deus, como é que você lembra do tanto que Deus te ama? Quais são as ações que você pode falar agora do amor de Deus na sua vida? Quantas coisas você pode lembrar das graças que Ele derramou? Então, quanta coisa, se você para e pensa que você pode levantar para uma ação de graças, de um Deus que nos cria e nos recria nessa fonte de vida. Se eu estou conectada na fonte, eu tenho múltiplas opções de relacionamento. Se eu sei que eu estou conectada numa fonte, eu não estou sozinho, não é assim? Tem gente que está sem internet, fica desorientado, fala, estou sozinho, fica desorientado. E eu te digo que se nós perdemos a conexão com a fonte, nós morremos. Sentimos uma solidão alucinada, ainda ficamos perdidos. Porque a fonte é Ele, é Deus, é o nosso Pai que nos conduz. Então nós temos que estar conectados nele. Se eu perco essa conexão com Deus, eu perdi tudo. Eu nem vou fazer igual o filho mais velho do irmão pródigo, do filho pródigo. Eu faço igual ele, que nem percebo que tudo que eu tenho é que Deus me deu. É igual o sol, que todo raio e luz que sai só provém de um lugar. Então eu me esqueço disso e eu me ofusco, é tanto dom, é tanta coisa que eu tenho que eu perco a noção. Eu não vejo mais vocês, eu não vejo ele. Então às vezes eu fico igual, eu não percebo mais nem os meus dons. Ou eu posso fazer como o filho pródigo, eu pego os dons que eu ganhei de Deus e vou viver longe do pai e dos irmãos. É uma opção. Mas eu posso fazer diferente, posso pegar esses dons que Ele me deu e eu posso fazer com que isso seja uma forma de Deus estar mais perto de mim, porque se tudo é dele, então os meus dons é a manifestação dele em mim, para o outro. Eu estou muito mais próxima dele. Então é uma consciência que eu desperto na questão de Deus como minha fonte, como aquele que me gera, me cria e me recria. Quantas vezes você pede a Deus para te recriar? É sempre uma coisa que eu peço a Ele à noite, me refaça. Se eu estou destruído, eu falo, me refaça. E se eu perco a conexão com o Filho, eu me extravio do caminho, e perco o caminho do amor. O dia que nós entendemos que nós somos feitos à imagem e semelhança dessa Trindade, e que por enquanto nós só somos imagem, seremos semelhança somente quando aprendermos a amar. Enquanto a gente não aprender a amar, nós não somos a semelhança de Deus. Somos a imagem. A semelhança gasta um pouquinho mais. Então se eu perco essa conexão com Jesus, que é o meu caminho, que me mostra o caminho, que quer nos ensinar a amar, porque Jesus quando falou assim lá em Mateus, para os discípulos, que nós temos um único mandamento, amar a Deus e amar o irmão, Ele nos coloca dentro da Trindade, e fala, aprenda com eles, porque a missão de vocês é mostrar na terra como é que se ama no céu. Essa é a missão nossa de cristão. E se eu perco o Espírito, se eu perco a conexão com o Espírito, se eu perco a esperança, eu morro asfixiado. Quantas situações da nossa vida, difíceis, que às vezes a gente está com um nó na garganta, situações que se você tirar a esperança do outro, ele morre. É proibido tirar a esperança. Nem a gente, quando está com uma doença muito grave,
com alguém que a gente tem que dar uma notícia grave. A gente não vai dizer isso para essa pessoa, porque a gente não sabe de todas as coisas. A ciência tem limite, a vida não. A vida é eterna. Então ninguém pode tirar a esperança do outro. Mas se eu não estou conectada no espírito, eu vou morrer asfixiado. Eu não tenho ar, né? Me falta ar. E quando ao mesmo tempo eu faço esse contato e sei que quando eu vou rezar, gente, isso eu quero dizer a vocês, e por isso eu estou explicando que nós temos uma fonte, um caminho e uma esperança. Quando eu digo isso para vocês, eu digo que quando vocês rezam, quando vocês entram em oração e chamam Pai, nós somos inseridos dentro da Trindade. E a Trindade inteira está com o olhar voltado para você. A Trindade inteira te olha. Aprenda a estar diante de Deus. Aprenda a colocar a situação que hoje mais te aflige. Os seus problemas, coloca dentro da Trindade. Quando você voltar para vê-los, provavelmente eles já foram transformados ou nem existem mais. O que a gente precisa melhorar, aprender nessa festa da Santíssima Trindade, é melhorar a nossa relação com Deus. Entender que quando eu chamo chamo todos. Que não é só Deus que cura e que salva, Jesus que só salva, e o Espírito que só nos alenta, nos renova. Tudo o que acontece é obra de Deus uno e trino. É Ele inteiro para poder fazer tudo isso em nós. E fazer tudo em todos. Esse Espírito que habita em tudo e em todos. Tomarmos a consciência que Deus habita em você. Que Deus é nosso hóspede, como Ele foi hóspede de Abraão. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue e guarda as minhas palavras, nós viremos a Ele e faremos nele nossa morada. Será que a gente acredita nisso de verdade? Que Deus habita em cada um de nós. Esse mistério que a gente não vai conseguir entender nunca, não vamos conseguir explicar isso nunca, mas que é real, que Deus está aí, a nos mostrar o caminho, a nos conduzir, a dizer: é preciso que você se alimente, que cada vez que a gente se alimenta da palavra, que a gente está inserido dentro de uma comunidade, cada vez que eu alimento da Eucaristia, isso tudo é renovado em mim, isso tudo é refeito. Cada vez mais próximo, cada vez mais eu aprendo. E cada vez mais eu consigo caminhar. Esse mistério é um convite para viver na presença de Deus vivo. Porque saber que Deus, Ele não está longe, Ele não está lá nas alturas, Ele está aqui em nós. Fácil de buscar por Ele. Fácil de chamar. Quando você fala Pai, Ele fala Oi. E se você tem uma angústia, aprenda a colocar. A gente não fica olhando a diferença e a distância que existe entre Deus e nós. Mas saber que Ele é próximo, Ele é íntimo de nós. E que é Ele que vai nos transformando. Porque nós estamos sendo configurados na imagem do Filho dEle. Então é claro que tem todo o interesse. Que Deus vai trabalhando em nós para nos transformar no próprio Cristo. Essa realidade é uma realidade belíssima. Que religião tem um Deus tão perto? Que a gente pode ousar chamar de Pai. E que se a gente se sente sem força, porque talvez a gente tenha perdido a conexão. E eu digo que a conexão com Deus é permanente, não tem custo, não tem senha e não tem interrupção. Nós é que vivemos interrompendo a nossa conexão com Deus, porque nós não temos disciplina de vida de oração. E todas as vezes que a gente for rezar, fazer uma oração, nós conectamos com Ele. O dia que a gente entender o que é viver na presença desse Deus vivo, nós vamos viver rezando o dia inteiro. Por isso, orai sem cessar, diz a Bíblia. Porque eu vou estar na presença deles o dia inteiro. E vou poder clamar por esse Pai que olha por mim, por Jesus que é meu amigo, meu companheiro, e pelo Espírito que me alenta. E vou ter a ousadia de fazer conexão aonde a situação está quebrada. Aonde tanta coisa foi interrompida, porque eu estou alimentado nessa fonte, eu consigo abrir outras. Compreendem? Deus quer nos colocar, quando eu estou inserido nele, abre milhões de possibilidades na sua vida. Ele sai nós saímos do nosso narcisismo, do nosso ego, Ele te abre milhões de possibilidades. A vida abre, não se fecha, porque eu estou conectado em Deus que está em tudo. É isso que Ele deseja, que a gente tenha vida e tenha vida plena, a vida em abundância, não fechado, mas aberta,
uns para os outros, com 1000 possibilidades. Então não imagine que a sua vida está fechada. E às vezes a gente acha que está vivendo uma situação que a nossa vida fechou, acabou. Eu te digo, você está com a conexão errada. Se você se conectar no nosso Pai, que é a nossa fonte, e com Ele, Jesus e o Espírito Santo, que vão estar sempre juntos, quantas possibilidades Deus pode abrir na sua vida? Quantas? E quantas pessoas chegam a tentar, às vezes, um autoextermínio porque não vê nenhuma possibilidade? Porque às vezes nós não conseguimos chegar até essa pessoa e dizer a ela, há uma esperança. Por quê? Porque Deus, você é filho dele. Ele cuida de você e Ele dará uma solução para o que você está vivendo agora. É claro que isso é possível. E eu digo a vocês que há muitos e muitos anos, quando eu fui levada por ele mesmo, no pensionato das freiras, onde eu morei, diante de uma moça que suicidava, peguei uma médica, injetando 300 unidades de insulina na veia do pé. Ninguém ia encontrá-la, né? A não ser depois do cheiro, porque era muita insulina. E que quando eu confrontei com ela, quando tivemos um confronto físico, claro que ela dava 2 de mim ou mais, eu falava com Jesus, ela vai me matar, mas eu vim por obediência. E ela quebrou o quarto inteiro, e quando eu consegui acalmá-la, era eu e ela sozinha, e que ela colocou o que estava acontecendo, e o porquê do autoextermínio, eu disse a ela, se você quiser, Jesus muda a sua vida. Se você quiser. Nesse momento aqui agora, se você quiser, ainda falei com ela lá no dia, ele é a única pessoa porque eu assino uma folha em branco. E eu te garanto que ele transformará a sua vida agora. E consegui acalmá-la, conseguimos rezar. E 48 horas ou menos, a vida dela foi tão transformada que até de cidade ela mudou. Não tenho notícias hoje, até hoje, que está bem, muito bem, que encontrou, nunca mais perdeu a fonte, nunca mais deixou de ficar conectada. E às vezes, quantas pessoas, às vezes hoje é a gente mesmo, que está sem esperança, né? Não temos a ousadia de achar que Deus olha para mim, que me ama dessa forma. Temos medo, talvez, de acreditar que tudo isso seja verdade mesmo. Fala, mas será que isso tudo que essa menina fala é verdade? Que Deus olha assim por mim e que tem um amor e um apreço a mim, que eu sou filha única dele, filho único, e que ele transforma tudo por mim? Eu te digo, faz. Ele faz. Mas que vocês nunca tenham medo de ter uma relação de intimidade com Deus, uma relação calorosa, uma relação próxima, uma pessoa que pode deitar no colo dele e dizer, meu pai, olha por mim. Meu pai, está difícil. Ter a verdade, ter a coragem de dizer para ele toda a verdade, de não mentir diante dele, de expor uma situação. Comece com o pai, ou com o filho, com o espírito, com quem você se sentir mais íntimo, sabendo que todos participam da sua história e que vão transformá-la se você pedir. Isso é lindo. A gente poder celebrar, lembrar a Santíssima Trindade, lembrar desse amor incondicional por nós, não tem preço. E saber que Deus nos deixou uma igreja, que onde a gente celebra isso, aonde a gente divide com os irmãos a fé, aonde a fé do outro me sustenta, me anima, me dá coragem, aonde eu celebro as coisas que me lembram esse Deus vivo que nós acabamos de celebrar aqui agora, aonde eu sou alimentado, sustentado para dar conta de qualquer coisa, aonde eu tenho alguém que me ampara, alguém que sopra e fala coragem, quando eu estou triste fala, eu estou aqui, não chora, está desesperada, por quê? Eu te escuto. Mas Deus não escuta minha oração, escuta todas. Tinha uma adolescente docinha ali agora, me pedindo, reze pelo meu avô. Chorando, e eu disse para ela, claro que rezarei, mas você também pode dizer, e Ele vai te ouvir. E Deus só tem o melhor, e Ele só fará o melhor. Esse Deus assim que se derrama, que é amor. O dia que nós entendemos que amor não é afeto, mas é sair de si e se dar para o outro inteiro o que Ele fez. Um amor de Deus que transborda, que transbordou na nossa vida, que cola, que mela. É assim esse Deus. Esse é o convite. Conviver com Ele sem medo, sem esconder, com a certeza que fomos criados por Ele, caminhamos, fazemos uma travessia com Jesus, somos alimentados, esse Espírito nos sustenta para voltar para Ele, e vamos voltar para Ele. Vamos voltar, porque a vida é eterna, ela não vai encerrar quando fecharmos os olhos.
Não vai. Que bom. Que bom que o convite e a proposta é maravilhosa. Mas viver como cristão é um desafio. Não é fácil, não. É uma experiência. Viver com essa conexão trinitária não é brincadeira. Rever e repensar a nossa vida em Deus não é uma brincadeira. Mas é uma travessia maravilhosa, é uma ousadia. E também é um alento, um sustento, é um conforto, um consolo, saber que eu tenho um Pai. Não tem nada igual que saber que eu tenho um Pai. E que tudo eu posso dizer a Ele. E que tem a mediação do Filho que intercede por nós. E tem um Espírito que nos põe de pé e fala, coragem, começa de novo. Vamos, nós estamos juntos, todos juntos. Então, como eu desejo que vocês tenham a coragem de viver essa relação com muita intimidade. Porque agora o grande desafio, depois que a gente fica sabendo de tudo isso, é ter a coragem de sair do homem velho e querer viver uma religião nova, uma fé de verdade, ter uma fé viva e encontrar com um Deus vivo. Sair do nosso egoísmo, parar de viver para o meu umbigo e viver para Ele. É um desafio. Sair do homem velho para o homem novo é um desafio. É um desafio querer começar de novo. E a gente começa todo dia outra vez. Olha, eu digo para vocês, como vocês me são caros. Se você está vivendo hoje uma situação de miséria, não estou falando financeira. Essa é a mais fácil. Eu digo miséria de alma. Miséria de relacionamento. Vivendo de migalha. Mendigando sentimento. Mendigando afeto. Mendigando seja o que for. Eu quero te lembrar uma coisa que o Espírito Santo nos lembra todo dia. Ele, todos os dias, Ele te mostra a sua identidade e lembra que você tem uma dignidade, que você é filho do Altíssimo. Então, não aceite na sua vida nenhuma situação que te ponha para menos daquilo que você é. Você é filho, é filha de um Deus que é todo-poderoso e que só quer o melhor para você. Estabeleça hoje essa conexão trinitária. Assuma a sua posição diante dele como filho amado. Não tenha medo. Filó, mas eu estou começando a minha vida espiritual. Não tem importância. Não é menos amado por isso. Estabeleça para você que a partir de hoje você quer conviver com esse Deus uno e trino. Que você quer tomar consciência a cada dia da sua dignidade de filho. A cada dia. E aí viva com essa dignidade. Ande com elegância de um filho. Confie, não ande trêmulo como quem não tem alguém a amparar. Tenha coragem de se estabelecer e dizer, eu tenho um Pai que vai velar por mim, que vela, que olha, que está cuidando e que fará o melhor. Não tenha medo de assumir isso. Hoje, quando eu recebi uma foto linda de 4 crianças minhas que saíram de um batismo, de várias idades, algumas maiores, outras menores, foram todas batizadas, e alguém me disse, você acredita, Filó, que foi lá em Tiradentes batismo, elas saíram da igreja de carruagem? Eu disse, com a dignidade do filho do rei. A gente esquece disso. Somos filhos do rei. Podemos não estar vivendo como? Porque perdemos a conexão do nosso Pai. Perdemos. Há tanto tempo. Esse fio ficou perdido no meio de alguma coisa. Esquecemos de nos conectar a Ele. Rezem. Qual é a melhor forma de encontrar com esse Deus? Rezando. E o dia que a gente entender que cada oração é um encontro, vou querer encontrar o dia inteiro. Experimentem ajoelhar diante desse Deus, falar dentro do seu coração e aguardem o que Ele vai fazer. Quanto de experiência eu tenho para dizer para vocês disso? Que ajoelho, falo com Ele, falo, me ajuda, eu vou entregar isso para o Senhor, e de manhã a situação está resolvida, porque Ele é Pai, porque Ele cuida. Não tenham medo, não fiquem atrofiados, não fique com a alma atrofiada, não fica dependendo de remédio para poder te sustentar, para te dar alegria, para te dar coragem, para poder andar de manhã. Levante, porque você tem um Pai. Grita por Ele de manhã, fala, sua bênção, me dá coragem para levantar. E o dia que vocês entenderem isso, vocês vão encontrar com Ele em todos os lugares, no trabalho, na rua, com os amigos, vocês vão vê-lo em todos esses lugares. Vocês vão entender o amor de Deus que circula em tudo. E em tudo vocês verão o amor dEle, que de tudo que chegar em vocês farão, entenderão, é o meu Pai que está mandando isso para mim. Mesmo que não seja uma coisa boa. Fala, Ele mandou, só porque Ele está me treinando a amar. Então, se Ele está me treinando a amar, só me mandou gente difícil hoje.
falo, obrigado, Senhor. Hoje eu falei com ele, falei, muito obrigado. Falei, eu ia reclamar, mas eu já fiz uma proposta com o Senhor, não murmurar, não vou reclamar de nada. Então, povo muito difícil, falei, muito obrigado, o Senhor está me treinando para amar. Então, não é o outro que é difícil, eu que amo pouco. É esse olhar que você passa a ter. Tudo passa a ficar diferente. Não é o outro que é difícil, eu que amo pouco. Olha que luta. Porque aprender a amar não é afeição, é entrega inteira. É imitação do seu pai, não é fácil. Mas é uma escola e ele quer nos ensinar. Aprenda a ver como é que a coisa fica diferente. A situação fica difícil, fala obrigado, o senhor está me querendo me ensinar, já entendi. Para ficar bem parecida com o meu paizinho. Então, vamos treinar. Muito obrigado, o Espírito Santo me ajuda, meu filho. Dá discernimento de como é que eu vou fazer isso aqui. É assim. Mas aí a relação fica boa, fica mais leve. Tudo fica mais fácil. A partir de uma consciência. Essa consciência que eu quero que vocês tenham. Não estamos sozinhos. A conexão está ali, está feita. Deus veio e mora em nós. Só falta a gente tomar consciência que temos um hóspede e se abrir a Ele. Para mim, a figura, uma das imagens mais lindas que a Bíblia nos traz no Antigo Testamento, em Apocalipse, é quando ele fala, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você. E nós seremos amigos. Pode imaginar o que é isso? Está ao seu alcance, porque a porta, ela só abre por dentro. Ele não arromba, ele convida a ter uma relação com esse Deus que é Trindade. E que à medida que a gente estiver ligado nessa fonte, vocês vão perceber o quanto que a nossa vida vai gerar vida. O quanto a nossa vida vai fazer cada coisa que o Espírito desenvolverá em nós. Que você fala, gente, mas como é que estava morto dentro de mim, eu não sabia? Fala, porque eu estava esperando a oportunidade do Espírito incendiar isso em você. Então, é uma aventura? É, nossa vida cristã é uma aventura. Mas ela é maravilhosa. Que a gente tenha a coragem. E que vocês possam sair daqui somente com esse desejo de estabelecer essa conexão. E nunca mais perder a fonte. Nunca mais desviar do caminho e permitir que o Espírito, a cada momento, possa renovar a esperança de vocês, de que cada dia tudo será melhor, porque temos um amor que não acaba. Deus nos ama infinitamente e essa é a grande essência do nosso Evangelho. A essência do nosso Evangelho é que Deus é amor e que somos amados incondicionalmente. Que vocês gravem isso no coração de vocês e caminhem, saem dessa igreja hoje, caminhando com um passo firme daquele que é amado e que por isso não tem nada a temer. Há um Deus que nos guarda. Amém. Obrigada, Tássia. Boa noite. Muito obrigada pelas orações. Que bom, né, gente? A gente está reunido mais uma semana para conversarmos sobre mais uma orientação que Jesus nos dá no caminho que a gente falou semana passada, que a gente faz um caminho espiritual, não é? Nós estamos caminhando em direção a Jerusalém, igual Jesus está aqui em Lucas, caminhando para Jerusalém, só que a nossa Jerusalém que a gente caminha é Jerusalém celeste, né? Então aqui Jesus dá uma orientação tão fundamental para a nossa vida, que existe a maior força que existe no mundo, que é silenciosa, que é sem clamor, que transforma o mundo e faz com que esse mundo possa ser o reino de Deus. É o quê? Qual é essa força que é silenciosa, mas que ela muda tudo? Como é que chama essa força? A fé. A fé é a maior força capaz de transformar tudo. E a maior expressão da fé é a oração. Por que eu vou rezar? Porque eu creio, né? Então é disso que Jesus fala no Evangelho de Lucas 18, quando ele fala para nós da necessidade da gente rezar sempre sem cansar. Então a gente descobre, por mais que a gente já esteja há anos-luz de caminhada com Deus, que a gente precisa entrar na escola de Jesus. E como os discípulos olhar para Ele e falar assim, Senhor,
ensina-me a rezar, porque eu não sei. Me ensina. Essa é a grande chave da nossa vida e a gente não sabe rezar. Então por isso que Jesus insiste com isso, né? E conta a história daquela viúva. E a primeira leitura de domingo era Moisés intercedendo pelo povo, com os braços elevados. Sempre em atitude de oração. Isso tudo tem uma linha para que a gente pense, para nos ensinar, para que a gente possa aprender. Então, o nosso modelo e mestre de oração é quem? Quem é o nosso mestre? Quem é o nosso modelo? Quem que eu tenho que olhar e vigiar e acompanhar e falar, e faz assim, eu faço também, como que é? Jesus. O nosso único modelo é Jesus. É Ele que tem que nos ensinar como rezar. Porque Ele vivia rezando. Tudo que Jesus ia fazer, Ele rezava antes. Imagina, Ele conversava com o Pai em cada coisa que Ele ia fazer. Quando Ele foi escolher os apóstolos, Ele passou a noite em oração. Ele passou a noite em oração. Cada coisa que Jesus ia fazer, a primeira coisa que Ele fazia era rezar. Vocês imaginam nós, que somos criaturas que achamos que podemos fazer tudo sem rezar, não é? Então a expressão da nossa fé é a oração. Mas a oração, ela não é algo que acontece assim, né? Ela é o reflexo da nossa vida de fé. Porque à medida que a gente vai amadurecendo, à medida que eu creio na bondade de um Pai, no tanto que Ele é bom, que eu creio no amor dEle por mim, que eu entendo que Deus ama cada um como único, eu tenho confiança de falar com Ele. Então a oração é um encontro face a face, como Moisés fez. Imaginem, Moisés, quando conversava com ele, brilhava tanto que tinha que tampar o rosto, que o povo não dava conta de olhar para Moisés. Pode uma coisa dessa? Igualzinho às nossas orações, né? Igualzinho. Porque na hora que eu vou rezar, eu não posso rezar do lábio. A nossa oração tem que ser uma expressão do meu coração. Então por isso que a gente reza, fala, mas eu fiquei pior do que eu comecei, eu não rezou. Não falou com o único que é Deus. Então é um encontro. Então rezar é encontrar. A oração tem que ser um diálogo, porque eu me encontro com uma pessoa. Eu não estou encontrando com uma ideia. Eu não estou encontrando com nada. Eu não vejo, mas é Ele vivo diante de nós. Jesus já ensinou tudo sobre oração, gente que ainda não aprendeu. Tem uma frase que Ele falou, que dá um retiro. Não dá tempo de eu discutir ela inteira com vocês. Mas Jesus falou assim para nós. Quando orardes, cadê o resto da frase? Quando orardes, fazer o quê? Quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em segredo, que o teu Pai que vê tudo, te responderá. Ele já sabe tudo que você vai falar antes que a palavra chegue na sua boca. Só isso aqui, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em segredo, só isso aqui dá um livro. Você está achando que eu estou de brincadeira ou não? Mas a gente não conseguiu fazer nem isso ainda, né? Depois Ele ensinou, reze o Pai Nosso. A gente entendeu o Pai Nosso, rezou tudo. Mas a gente não começou nem a pensar no que é isso que Ele falou, né? Então a primeira coisa que eu quero quebrar, porque há muitos anos eu falo isso, né? A maneira da gente rezar, a gente reza deitado, coberto no escuro. Estou falando mentira? Não. Por que a gente faz isso? Por quê? Por que vocês acham que a gente é mais cômodo? Não, eu acho que é porque a gente não crê. Que quando de verdade eu fecho o meu quarto, faço o sinal da cruz e falo, meu Pai, Ele vai estar vivo dentro do seu quarto. A gente não crê. Na presença real de Deus dentro da sua casa, dentro do local que você está em oração. Então como a gente não crê, a gente reza deitado, né, coberto, de camisola, pijama, de qualquer jeito. Chamamos o Senhor de todo lá no quarto. E faço o sinal da cruz, faço o sermão no cabeça de Deus. Fulano está desempregado, ciclano está precisando de E falo, então tá, obrigado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o amém, o anjo da guarda falou que já está todo mundo morto, dormiu. Estou falando mentira? Isso é oração, gente?
Deus deve olhar e falar, quem tadinho, está cansado, que ele ama tanto, que olha para o tadinho. Quem sabe amanhã ela me escuta. Isso é oração? Não, isso é monólogo. Está errado. Se eu falar agora, que eu vou lá para sua casa tomar um café, você vai colocar a toalha mais linda que você tem, colocar a louça melhor e eu sou nada. Aí a gente recebe Deus vivo, deitado, coberto no escuro. Presta atenção se isso é vida de oração. Vida de oração, eu tenho que ter um horário que entra no teu quarto e fecha a porta. É você e ele, mas não fecha a porta atrás de você não. Convide ele para entrar. O que ele fala em Apocalipse? Eis que estou à porta e se você abrir, eu entro. Eu cearei com você e seremos amigos. Presta atenção nas propostas de Deus para nós. Então a oração implica eu esvaziar diante dele. Implica eu estar diante de um outro que é Deus. Mas ele é o meu Senhor. E por uma atitude de amor profundo ele vem até a mim, que sou nada. Que entende que ele é o Criador e sua criatura. E ele se curva de amor por cada um de nós e fica todo atento para nos ouvir falar. E aí a gente rasga diante dele. Não, isso é a liberdade, isso é que é rezar com liberdade. Rezar com liberdade não é escolher se eu vou ou não rezar. É rezar com liberdade, eu estou diante dele e falo tudo, eu não escolho. Eu falo tudo. Jesus, esse negócio está ruim. Jesus, por que eu estou assim? Que sentimento que esse me mostra, por que eu estou assim? Jesus só viu tal situação? É claro que ele viu tudo, mas a gente conta tudo de novo, porque homem pode escapar um detalhe, né? Então a gente conta tudo outra vez para ele, conta tudo. Fala, vou te contar os detalhes, que vai que o senhor não prestou atenção. Aí conta, ele escuta, ele tem paciência. A única pessoa no mundo que tem tempo para nós é Deus. É a única pessoa que tem tempo para você. Então, rasguem, conversa com ele, fala tudo com ele. Isso é uma oração, mas depois a gente cala a boca, porque um encontro entre duas pessoas que se respeitam, que se amam, um fala e o outro cala, depois o outro fala e o outro cala, não é assim? Isso é um diálogo. Então depois que eu falo, eu preciso calar, para escutar Deus que fala. Isso é um treino para a vida, porque a gente entra, fecha a porta do quarto e a cabeça ficou lá fora, não é assim? Nossa, o tempo está correndo, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo. Deixa as preocupações, fecha a porta, está diante de quem? De Deus. Ah, o dia que a gente entender isso, gente. Diante de quem eu estou? De Deus. Filó, não estou vendo nada, nem eu também não vejo não. Mas eu creio. Por quê? Porque Ele prometeu. É diferente. Então encontrar com Ele sempre será uma alegria. Porque eu estou encontrando com aquele que me ama incondicionalmente. Aquele que me criou. Aquele que tem um projeto de vida para mim. Então Ele falou, fala com seu pai. Insiste, conta para ele. Reza sem cessar, ora sempre. Não desanime. Quando eu vejo a história de Moisés naquela luta dos israelitas com os amalecitas, enquanto Moisés ficava com os braços para cima, quando Moisés cansava, vamos transpor isso para a nossa vida. A gente tem que aprender a transpor as coisas. Então, se eu estou vivendo situações difíceis, e se a gente está em oração com os braços para cima, a gente vence. Aí chega o desânimo, alguém fala assim, você está rezando para quê, minha filha? Resolve nada. Sabe, Deus está aqui, oh, que ilusão. Deus vai fazer o que para você? Ou você fica irritado, ou você entra em qualquer um dos pecados capitais e desiste, seu braço cai, você perde. Por isso Jesus falou, não desanimem de rezar. Não desistam de rezar. Insiste com o Pai, Ele é seu Pai. Então tem que ter confiança absoluta em falar com Ele. Tudo. A gente tem ilusão que engana Deus, conta uma parte e esconde outra. Parece menino, que acha que esconde as coisas do pai. A gente tem que ter a liberdade de contar tudo, que Ele inclusive já sabe. Imagina permitir que Ele entre na nossa miséria. Que Ele entre às vezes
no nosso coração, que às vezes é um albergue não muito bem frequentado. Fala com ele, entra, Senhor. A turma que está aqui não é muito boa não, mas entra. Por quê? Porque Ele pode mudar tudo. A oração nos cura, a oração nos transforma. É o momento que a gente tem de estar diante dEle, onde Ele pode ir nos mostrando outras coisas. Quem pode com alguém de joelho? Ninguém. Reze, vocês verão. Rezar nesse sentido desse encontro, que o dia que vocês chegarem, ou dentro do quarto de vocês, ou aqui, porque graças a Deus que Jesus, essa doçura infinita que é Deus, não colocou o lugar que a gente tem que rezar, colocou? Imaginou? Você falar, você só pode rezar comigo tal dia, tal hora, em tal lugar, tal roupa, estamos roubados. Ele se adapta a nós, na hora que você quiser, quando puder, do jeito que puder. E nós não rezamos. Por isso que a gente vive aflito, agoniado, ansioso. Porque tudo que a gente vai fazer, primeiro a gente deveria rezar, para depois fazer. Não, a gente faz primeiro, depois reza para dar certo. Então eu falo com os outros assim, reza para dar certo o negócio que eu fiz. Convence a Deus que o que eu fiz é bom. Deus quer fazer Deus rir, conta seus planos para Ele. É assim, a gente faz, Ele tem hora que diverte. Fala, por que está sofrendo? Porque está fazendo tudo errado. A nossa vida de oração ela é sofrível. A gente dele nos dá 24 horas, a gente não dá 5 minutos para Ele. Porque a gente já está aflito, porque o tanto de coisa que eu tenho que fazer. O dia que a gente descobrir que primeiro eu estou diante dEle e entrego os meus projetos do dia. Falo, Senhor, hoje eu tenho que fazer isso, vou fazer feira, você vai comigo, fazer supermercado, conta tudo, você vai fazer, convida Ele para fazer tudo com você. E depois entrega, falo, agora estou à sua disposição para fazer o que o Senhor precisa hoje. Dificilmente você vai cumprir sua agenda, vai cumprir a dele, não vai cumprir a sua. Mas a dele que precisava ser cumprida. Experimenta estar em oração, experimenta silenciar, experimenta se alimentar da presença de um Deus que é vivo. A nossa igreja, a nossa vida, ela tem que ferver. Nós temos que queimar de amor. O Espírito Santo tem que fazer a gente de novo. Porque o dia que a gente acreditar, qual é a dificuldade que nós vamos ter? Na vida, nenhuma. Jesus fala que a melhor oração que a gente pode fazer, que vale mais do que 1000 orações, é um ato de verdadeira entrega. Está diante de uma situação difícil, fala com ele, Jesus, cuida disso para mim. E esquece. Fala, então, como o Senhor está cuidando disso, eu já estou por sua conta fazer o que o Senhor precisar, entendeu? E ele fala assim, quando você vê alguém, quando você vê um doente piorando, olha para mim e diz assim, cuida para mim, Jesus. Isso para mim é uma mágica, né? Para saber que isso eu posso fazer. Cuida para mim, me ajuda, faz. Nós temos o Senhor da vida vivo e não fazemos isso. Não vivemos com Ele uma troca. Estamos longe então de rezar sempre, sem cessar. Porque se a gente reza uma Ave Maria, reza um terço, fala, não, rezei demais hoje. Um terço, meu filho, pouquinho. Então imagina o dia que a gente aprender o que é trabalhar e rezar, né? Tudo oferecer ao Senhor. Sempre está, igual quando a gente é apaixonado, quando mãe ligada em filho, que não tira o filho da cabeça, ou quando você está apaixonado, não tira o namorado, a namorada da cabeça, é assim a gente deveria ser com Deus, está sempre pensando nele, sempre colocando tudo para Ele, sempre pedindo a opinião dEle, mesmo que você não esteja de joelho o dia inteiro. Fala, o que o Senhor está pensando disso, o que o Senhor está achando disso, me ilumina, isso aqui é para a sua honra e glória, me ajuda, então, sempre comunicando com Ele, mas tem que ter os momentos que eu estou sozinha com Ele. Se a gente aprender a rezar, uma das formas que a gente tem de rezar são os salmos. Os salmos é uma riqueza, que aquilo foi escrito, para que a gente possa rezar, claro, tem qualquer situação nossa. Qual é o salmo mais famoso? Qual? Não, qual é o salmo mais famoso mesmo? Qual? 22. O que é o Salmo 22? Jesus gritou na cruz, meu Deus, por que me abandonaste? Está lá. Quantas vezes a gente sente que é abandonado por Deus? Não cremos no amor dele, né? Então a gente acha que ele abandonou a gente, né? Então, mais de 40% dos salmos, quase 50% dos salmos, são salmos de reclamação. Filó, mas eu posso reclamar?
Pode ou não? Podemos ou não reclamar? Sim ou não? Sim. Claro que podemos, pois Ele é nosso Pai, posso reclamar. Eu não posso murmurar. Está escrita a palavra. Eu não preciso de filhos lamurientos, murmurentos. Qual que é a diferença? Quando eu reclamo com Ele. Quando eu murmuro, eu falo dele, nas costas dele. Prestaram atenção na diferença? Então chega perto dele e fala com ele que eu vim falar com o senhor que está muito difícil a situação. Tá bom não? Não estou dando conta, fala tudo que vocês querem. Mas como é que termina o salmo? Eu reclamo com ele, faço todas as minhas queixas que está difícil, mas como é que eu termino? Dando um voto de confiança. Eu falo, mas sabe por que eu faço isso? Porque eu creio que o Senhor tem poder para mudar tudo. Isso é fé. Entenderam? Então a gente reclama que está difícil e fala com ele, não estou dando conta, está difícil demais. E aí eu falo com ele, mas eu sei que o Senhor, na sua infinita misericórdia, vai ter piedade de mim e vai mudar essa história. É assim. Isso é confiança de um filho com o pai. Nós não podemos ter medo de Deus, nós temos que ter respeito a Deus. Medo não, eu sou filha. Você é um filho. Eu tenho que ter confiança absoluta que Ele é o meu pai. Tem muitas vezes nós vamos chegar e vamos só chorar. E Ele é o único que sabe por que você está chorando. Você não precisa nem explicar que Ele é seu pai. Isso é maravilhoso, porque você não vai sair nunca do mesmo jeito que você chegou. Nunca. Você vai chegar, ajoelhar e falar com Ele, está difícil, pai. E Ele sabe que está difícil. Então você fala com Ele, me dá graça, que aos seus olhos me é necessária, para que eu dê conta de suportar o que o Senhor sabe que eu tenho que suportar. Me ajuda. Essa confiança, falo com Ele, obrigado, porque eu sei que o Senhor está comigo. É isso que é relação de filho com pai. Era o que Jesus vivia com o pai dele. Por isso que Jesus é o nosso modelo. Jesus não só ensinou, Ele viveu. Então, não é uma história, Ele viveu. Então por isso eu tenho que ficar olhando os passos de Jesus. O que Jesus fez, eu faço também. E falo, Jesus, me ajuda. Me ajuda. Me ajuda a viver de verdade, em profundidade, a minha vida. Então me ajuda, Senhor, que pela manhã, a primeira coisa que eu vou fazer não é olhar o Instagram. O que eu tenho com a vida do outro? Nada. Se postou que está tomando café e bocejando, falando bom dia. O que eu tenho com isso? Nada. Né, gente? Nós já chegamos no cúmulo do ridículo, né? Mas... é de morrer. Mas a gente ajoelha, se curva diante de Deus e fala, bom dia, meu Pai, que me permitiu estar vivo, por isso eu estou de pé. Que o seu amor me sustenta e por isso eu estou de pé. Me deu emprego ou não me deu emprego, trabalha onde você trabalhar, agradeça. Todo mundo que eu amo não está internado, está em casa, está com saúde. Obrigado pela minha saúde, tem nada doendo. Obrigado que eu respiro. Podia ter tido um AVC de madrugada, podia ter tido um infarto de madrugada, não tive. Tomo banho sozinha, respiro sozinha. Faz uma lista de coisas para agradecer, é uma coisa louca. Para falar obrigado. Por fim de resumo, fala obrigado. É tanta coisa. Então se eu esqueci alguma coisa, obrigado. Se eu esqueci alguma coisa, obrigado. As ordens. Esse é o dia que eu nasci para vos amar e vos servir. Porque para vos servir eu só tenho agora. Então me conduz. Deu meio-dia, reza. Fala obrigado porque eu cumpri meio-dia. Pela sua graça. Agradeça. Talvez porque eu esteja no CTI há tantos anos e descobri que a vida é graça e que cada momento que a gente respira é graça e que quando a gente vê uma criança vencendo meio-dia, fala, vencemos a metade do dia, ainda temos uma metade para poder vencer, e fala, Senhor, me ajuda a cumprir a vossa vontade agora à tarde, me ajuda a viver sob o vosso olhar. Gente, não tem nada melhor no mundo que saber que o olhar de Deus nos acompanha. Me ajuda a acompanhar, viver sob o vosso olhar. E que eu faça somente aquilo que vos agrada. Permissão para isso. Depois, antes de dormir, reza de novo. Agradece tudo que você viveu. Faz um pequeno exame. Vai que a gente é chamado de madrugada, né? A mala tem que estar pronta. Então, faz um resumo do dia. Pede perdão aquilo que não foi bom. E aquilo que foi bom, fala com Ele para a vossa honra e glória. Mas encerra na gratidão do dia que você viveu. Isso é rezar, é encontrar com Ele, é colocar tudo aos pés dEle, é colocar tudo no coração dEle. Falar, me ajuda, o Senhor sabe que eu sou fraca, não dou conta de nada.
Me faça ver quando estou vendo, me faça te ouvir. Então nós temos que entrar na escola da oração e falar: Senhor, meu coração é igual terra seca. Eu preciso da sua água. Eu preciso do Espírito Santo que me ensine a rezar. O Espírito Santo que geme porque eu recebi o Espírito de adoção. Nós somos filhos adotivos. Nós não podemos andar como se Deus fosse inimigo. Mas eu tenho que pedir sempre, enquanto Ele não me atender, eu estou na cola dEle mesmo. Fala: Senhor, o Senhor está prestando atenção? Fala, mas fala com confiança, não desista. Deus às vezes demora, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. O nosso tempo aqui, ele é cronológico, então ele é marcado. Onde Deus está é atemporal. Então é diferente os nossos tempos. Mas não existe uma oração que não seja escutada por Ele. Isso é maravilhoso. Não existe uma oração que Deus não escuta. E você acha que Deus não vai cuidar dos filhos dele? Vocês acham, aquilo que Jesus fala aqui, você acha que Deus não fará justiça a seus eleitos, que clamam a Ele dia e noite, mesmo que os faça esperar? Vocês acham que Ele não está prestando atenção no que está no coração de cada um de vocês nessa noite? Vocês acham que tem alguma coisa que Ele não sabe? Ele sabe de tudo. Então nós temos que ter uma confiança nele como o filho tem com o pai. Nunca duvide do amor dele, mesmo que a situação esteja impossível. Tem situações que para nós são impossíveis, só não é impossível para Deus. Deus é algo que impressiona a gente. Vou contar para vocês um caso que aconteceu há tantos anos comigo. Há muitos anos, para vocês terem noção, celular ainda não existia. Então vocês imaginam, essa geração jovem que está aqui dentro, entender que telefone era com ficha. E eu tinha um bip, e eu estava de bip. E eu saí do Baleia, que eu trabalhava, e fui para a Santa Casa, porque a gente tinha uma reunião no CTI à noite. E eu estava com uma criança, e eu tinha trago uma criança de Oliveira, com tumor cerebral, que estava fazendo radioterapia e quimioterapia na Santa Casa. E essa criança acabou de fazer a quimioterapia. Quando a família chegou perto do Andradas, ela entrou em crise convulsiva, status epiléticos. O que a mãe fez? Voltaram para a Santa Casa. Naquela época não tinha um pronto atendimento lá para os pacientes da oncologia. E eu tinha falado com ela que ela tinha os meus telefones para qualquer eventualidade, se precisasse me tinha meu bip. Essa mãe estava desesperada na porta da Santa Casa com a criança convulsionando. Ela tinha uma ficha de telefone. Uma ficha. E todos os meus números na mão. E falou com Jesus: aonde que a Filó está? Vê se não é de impressionar. O único lugar que eu não estaria era no CTI, não era plantão. Eu tinha ido para uma reunião que ela não sabia. E ela ligou para onde? Para o CTI. E eu estava passando ao lado do telefone. E atendi o telefone. E eu falei com ela: o que aconteceu? Ela falou: eu não acredito que eu estou falando com você. Perguntei para Jesus: aonde está a Filó? E eu atendi o telefone. Ela falou: a menina está aqui embaixo, tem status epilético, está tendo crise convulsiva. Claro que eu não participei da reunião, desci, peguei a ambulância na Santa Casa, voltei com ela para o Baleia, voltei para o hospital, que eu vivia de hospital a hospital, né? Tu passa por um, passa por outro. Mais horas de ambulância que o urubu de voo. Mas é o tanto como é que Deus escuta cada prece. Ela rezou em pé, com a filha no colo, passando mal, e fez uma pergunta. A oração dela foi uma pergunta: aonde está a Filó agora, Jesus? Com uma ficha, com aqueles minutinhos contados, né? Porque caía, acabou. E ele sabe, Jesus veio pobre, porque sabe da necessidade do pobre. Sabe que ela não teria outra chance de falar comigo, e que aquela criança precisava de socorro. É encantador.
é de chorar de emoção, porque Ele cuida de cada um. A oração era uma expressão de confiança e de abandono aonde ela está, aonde ela foi iluminada. Ela não perguntou, será? Não, ela pegou e discou. E às vezes a nossa vida fica querendo que Deus pronto, então só confirma para mim. Confirma o quê, minha filha? Falou com o Senhor, Ele direciona isso. A gente precisa aprender a se abandonar a Deus, a viver com Ele como uma criança que dá a mão para o pai ou para a mãe e deixa levar para onde quiser. Quando é que nós vamos viver isso? À medida que a gente caminhar com Ele. E é tão interessante que quando Jesus termina esse evangelho, Ele pergunta assim, para a gente pensar: mas quando o Filho do Homem voltar, Ele encontrará fé sobre a terra? Há uns anos atrás, quando eu lia isso, falava com Jesus assim, mas você é tão exagerado. Como é que o senhor acha que não vai ter fé sobre a terra, Jesus? Esses dias eu falei com ele, menino, mas você é um espetáculo? Será que vai ter alguém que crê no Senhor? Será, Jesus? No mundo secularizado, no mundo onde mudou tudo, onde o povo deu as costas para o Senhor, onde pecado não existe, nós estamos inseridos no mundo que aplaude o pecado, e nós que somos cristãos para sempre um bando de doido. A gente que fala, reze porque o poder do terço ninguém pode com ele. O terço, Filó, minha filha, tem noção do que significa rezar um terço? Tem não, se soubesse, está todo mundo de joelho rezando. Então, no mundo onde confessar é coisa do passado, fazer adoração ao Santíssimo, imagina se eu tenho tempo de vir cá ver Deus. Mas eu não perco um minuto do Instagram, de acompanhar todos os famosos, ver o que eles fizeram, morrer de inveja, porque eu não pude fazer metade, e viver infeliz, porque não tive isso. Vem cá, qual que é a nossa riqueza? Qual que é a maior riqueza que você tem na vida? Outro dia falaram, filho, você é rica? Eu falei, demais, minha filha, ninguém concorda com a minha riqueza. Qual que é a minha riqueza? É ter Deus, é saber ser amada, é saber que Ele ama e ponto. Há um livro que eu quero muito que vocês leiam, dessa firurinha, barato, porque tudo de Deus é de graça, ou barato. Chama 5 pães e 2 peixes. Alguém já leu? Já leu? É maravilhoso? Alguém lá atrás já leu? Alguém mais leu? Leu? Só? Esse livro, gente, é de um arcebispo que faleceu, morreu de câncer, depois que ele até trabalhou com João Paulo II no Vaticano, era amigo pessoal de Bento XVI, só gente fraca na vida dele, Ele era arcebispo de Xangai, e quando o comunismo chegou lá, teve a invasão, os padres e as freiras foram para as lavouras de arroz, todas as igrejas foram queimadas, as livrarias, tudo que vendia livros católicos e bíblias foram queimados. Esse arcebispo foi levado preso, esse arcebispo François Xavier, e ele ficou preso alguns anos, se não me engano, acho que foram 11 anos, numa cela que não tinha nem janela. E é maravilhoso esse livro porque ele celebrava na palma da mão. Ele falou, eu que celebrei tantas vezes com cálice de vinho, com cálice de ouro e de prata, celebrava na palma da mão, era meu altar, eu colocava uma migalha de pão e uma gota de vinho, vivia da Eucaristia, senão eu ficava louco. E aí ele começou a escrever, pedia um pedaço de papel, porque ele tinha que lembrar os trechos da Bíblia, porque não tinha mais o que ele ler, tudo queimado. E ele conseguiu, ele falou que quando o pessoal prendeu ele, falou com ele, o que você precisa? Ele falou, fala com eles que eu preciso do meu remédio de estômago, era o vinho, o pessoal já sabia que ele queria celebrar, o remédio de estômago dele era o vinho. Era para ele poder viver de gota, é maravilhoso, tem alguns livros dele, tem alguns para sair, eu tenho 3, mas tem um para sair, esse é baratinho, deve ser R$12, R$10, 5 pães e 2 peixes, e aí ele fala, vocês vão perceber que um dos pães que a gente tem a oração, um dia que ele estava arrumando a cama, e a cama dele dava tanto mofo, ele foi internado algumas vezes entre a vida, mas dava mofo. Ele escuta Jesus falando com ele assim, François, você é tão rico. Ele numa cela que não tinha nem janela, na cama mofada. Ele falou, sou, Senhor? François. Uai, se o Senhor falou, então eu sou rico. O que tinha? Nada. Então eu sou, Senhor. François, você é rico porque você tem o meu amor.
Você tem o meu amor. Então ele falou que muitas vezes, quando ele já estava na impossibilidade de rezar, que já não tinha mais forças, ele falava com Jesus: Senhor, eu sou Francisco, eu estou aqui. Isso é uma oração profunda. Muitas vezes, quando a gente já perdeu as forças, já não sabe o que falar com ele, chega diante dele e fala: Jesus, sou eu, sua filha. Ele sabe do resto. Então, a gente precisa exercitar essa confiança, crescer na fé, para que quando Jesus voltar, a nossa fé seja para poder pôr fogo no mundo, seja para aplaudi-lo, para louvá-lo e dizer: é no Senhor que eu gastei a minha vida, é por sua causa que eu estou aqui, é por sua causa que eu falei tantos nãos, é por sua causa que eu posso ter sofrido tantos martírios, mas é por amor a Ti, que creio que o Senhor é o nosso Deus, nosso Criador, e prepara para nós uma eternidade, que já começa a partir do momento que eu creio. Então, para que a gente possa crescer na nossa fé, é preciso que a gente tenha momentos fortes de oração, mas não esquecer de Jesus em nenhum momento do nosso dia. Fala: me ensina a rezar, Jesus, minha oração está tão ruim, estou rezando mal, meu coração continua pesado, eu rezo e estou agoniada, eu rezo e estou preocupada, ocupando a cabeça antes de acontecer, estou ansiosa, o povo hoje conversa, bate as pernas, bate os braços, mexe a cabeça, o que é isso? Eu falo: gente, acalma, você tem um Pai, descansa em Deus. Quantas pessoas hoje para dormir precisam de remédio, 1, 2 remédios, por causa de quê? Dorme no colo do seu pai, vai lá e fala com ele: me dá colo, igual quando a gente é criança, deixa eu dormir nos seus braços, porque o Senhor é o meu Pai. O que pode acontecer de mal? Nada, pois eu estou com meu Pai. Qual é o erro? Nenhum. Mas no dia que a gente acreditar dessa forma, é assim que a gente tem que caminhar. Então a nossa oração tem que me transformar, tem que me acalmar. Eu vejo milagre todo dia, eu vejo. Hoje nós tiramos uma criança do respirador, coitadinha da mãe, quando na corrida de leito, que os pais ficam lá, e a gente faz corrida de leito andando mesmo, e que a gente viu os exames dela todo, e eu falei: pai, nós vamos tirar ela do respirador daqui a pouco. Coitadinha da mãe, ligou para a mãe, chegou até sem fala, com o que na mão? O terço na mão. Esses milagres todos é por Nossa Senhora na vida dessa criança. Já operou o coração, essa é a segunda cirurgia, e já fez 2 cateterismos. O último foi sábado de manhã, que foi uma correria para levá-la, que ela obstruiu tudo, foi uma correria, foi levada para poder desobstruir. Aqueles neném naquela luta pela vida, a gente tira do respirador, eles olham para nós assim, faz assim com os olhinhos, pega um biquinho, chupa, fala, todo mundo chora, né? Porque quem pode fazer uma coisa dessa, né? Eu falei para a mãe: quem crê, né, mãe? Vê a glória, não é? Vê Deus. Ela já falou: doutor, isso é um milagre. Eu falo: mais um dos que ele fez. É maravilhoso ver essas coisas acontecer, mas ela ficou muitos dias de joelho. Quando a situação teve dificílima, eu falava com ela: não desanime, uma coisa é a ciência, outra coisa é Deus, nosso Senhor, com o poder de intercessão de Nossa Senhora. Ele não dá conta dela não, Ele atende, porque ela é tão doce, que até Deus se dobra a essa doçura que é Maria, não é? Então aprender isso, ter a ousadia de viver a fé, ousadia de falar: eu falei com meu Pai e Ele vai me responder, e eu sou filha dele, Ele vai dar um jeito de eu entender o que Ele está falando. Eu falo: Jesus, estou entendendo nada. Eu falo que eu sou surda, eu estou entendendo nada. Eu falo que eu estou dizendo: Jesus, abre meu ouvido. Sabe aquela palavrinha que o Senhor falou? Fala: efatá, abre meu ouvido, para que eu possa te ouvir. Coloca minhas pernas firmes para andar, me dê um coração para te obedecer, me faça ver a sua vontade, me faça entender. Eu tenho uma oração de São Francisco linda, que eu repito para ele todo dia, eu falo: o dia está amanhecendo, falo com ele: Jesus, igual São Francisco te falou, faça com que a vossa vontade se levante sobre o meu rosto, como um sol, para brilhar tanto que eu nunca tenha dúvida do que eu tenho que fazer, porque é a vossa vontade. É assim que São Francisco rezava. É simples, porque Jesus falou: não multipliqueis as palavras, como fazem os pagãos, que acham que serão ouvidos pela força das palavras. Fala só assim: bom dia, meu Pai, bença, dirige, pronto. Me ajuda nesse dia, tem uma coisa difícil, tem uma reunião difícil, tem uma situação difícil, me preceda. É assim, é simples. Nós é que complicamos, que a gente acha que tem que ter palavras lindas para falar com Deus. Deus já sabe, né? Não multipliqueis as palavras. Então, esse convite de Jesus é um convite maravilhoso. Essa é a minha Sagrada Face, eu não posso ficar sem ela nem um minuto. Paixão pela Sagrada Face. Hoje é terça-feira, é dia dela. Então
Então eu leio a Bíblia sempre com a carinha dele aqui do meu lado. Amor, né? É assim, fica olhando por aquele que sofreu tudo isso por nós, né? Então, quando Jesus traz isso aqui para nós, rezar é a forma de você conversar com seu Pai, de colocar para Ele as suas necessidades, né? De falar com Ele das suas alegrias também, de trazer para Ele com confiança. Às vezes a gente entrega as nossas situações mais difíceis para qualquer pessoa, menos para quem resolve. E a gente fica angustiado, né? Aflito, agitado. A gente precisa aprender com Ele. Senhor, me coloca na sua escola, me ensina, me dê a cada um de nós o espírito de oração. Nos ajude a crescer na nossa fé, né? Nos ajude, nos ensine a rezar cada dia, a fazer a entrega e falar, resolve isso para mim, me ajuda, me ilumina. Eu falo com Ele, eu como sua filha, ignorante como sou, me faça entender a vossa vontade. Porque a única coisa que eu quero é vos agradar. Não quero vos ofender, não quero vos magoar. Não quero, fazer aquilo que eu vim fazer. Me ajuda, porque senão o ego toma conta e não deixa fazer isso. Então esvazia-me de mim. Então a gente fala com a Nossa Senhora. Esvazia-me de mim, enche-me de ti, transborda-me de quem? De Deus, porque ela é toda cheia de Deus. É assim. Então é nessa confiança de filho, de criança, que a gente caminha. A gente pede a Nossa Senhora, nos ensina a estar dentro de nós, né? Por isso que fecha a porta do teu quarto. Jesus nos colocou no lugar mais difícil da gente sair e da gente chegar, que é dentro de nós mesmos. Fecha a porta do teu quarto, entra, como disse Santo Agostinho, volta para dentro de você, Ele está lá te esperando. Fecha a porta, aqui sou eu e Ele. Conversa você com Ele, porque Ele te espera. Entrega. Não há situação que Deus não possa resolver. Então por que a gente fica aflito? Porque não confiamos num Deus que nos ama. Guardem isso. Se vocês saírem daqui somente entendendo isso, que vocês são amados, que Deus escuta cada oração, Ele escuta cada gemido, Ele sabe cada lágrima que cai, Ele sabe. Nada passa despercebido a Deus, nada. E Ele responderá. Todas as orações terão a sua resposta. Todas. Mesmo, como diz Ele aqui, que Ele te faça esperar. Não tem importância se Ele que me faz esperar. Estou com Ele, está tudo certo. E que Ele realmente renove nessa noite a nossa fé, a nossa confiança incondicional. E que Ele nos dê a graça, rezarmos melhor, sairmos de cada oração com o coração mais leve, sabendo com quem a gente acabou de falar. Que de noite, quando a gente for rezar, a gente reza diante dEle. Fala, obrigado, que o Senhor veio até a minha casa, veio até o meu quarto. E eu falei, Jesus, ele fala, estou aqui, o que você está aflita? O que você está agoniado? Estou aqui. O dia que a gente puder entender que falta pouquinho para pegar nele, né? Falta muito pouco. A gente não vê, mas a nossa alma sabe que está diante dele. Então, vamos pedir a Jesus essa noite. Essa noite a nossa graça é a graça de entrar na escola de oração do Senhor. Que Ele conceda a cada um de nós, sob a intercessão de Nossa Senhora, nossa Mãe, o espírito de oração, para que a gente possa crescer cada dia mais na fé. E que um dia, quando Ele voltar, que Ele fique encantado de ver que cada um de nós multiplicamos muito mais, ajudamos a irradiar, né, essa alegria de poder pertencer a um Deus que é vivo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Vamos sentar. O propósito de hoje, da terça-feira de hoje, nós estamos na semana das dores de Nossa Senhora. Então hoje a proposta é meditar a quarta dor. Vocês lembram qual é a quarta dor?
Lembra? A quarta dor é o encontro de Nossa Senhora com Jesus, carregando a cruz. Então, o objetivo é a gente rever esse momento, né? Se vocês depois quiserem ver em Lucas 23, e se alguém tiver aquele livro da Catarina Emmerich, que fala da paixão do Cordeiro, da crucificação dele, ela conta que Nossa Senhora, quando escuta, quando eles gritam, crucifica, crucifica, e que ele vai pegar a cruz, e que vê aquela multidão, ela fala com o João arruma um outro lugar, nós temos que pegá-lo em outra passagem, eu tenho que ficar perto de onde ele vai passar. E Catarina descreve que Nossa Senhora está branca como uma cera, parecendo um cadáver, lábio roxo, e ela tremia, apavorada com o que estava vendo. Enquanto ela estava com o João esperando ele passar, estava com Susana, estava com algumas mulheres, Madalena, ela foi extremamente insultada, né? Então, enquanto ela estava imaginando que ia vê-lo daquela forma, alguém pergunta, quem é essa mulher sofrendo dessa forma? E alguém fala, é a mãe dele? Então, um homem passa e fala, se você tivesse criado direito, ele não estava desse jeito agora. Ela ouviu. O outro passou com a mão com os pregos que iam colocar nele, mostrou para ela, sacudiu e falou com ela aqui, ó, o que nós vamos fazer com ele. E ela tremia profundamente, assim, segurando as mãozinhas e prestando atenção que ele viria. Então, nesse momento, eu quero ler para vocês um trecho, não sei se vocês conhecem esse livro, se alguém não tem, é para ter, Aos Sacerdotes, os Filhos Prediletos de Nossa Senhora. Conhece esse livro? Isso que são todas mensagens ditadas por ela. E aqui ela conta como é que ela viu ele. Eu não quis correr o risco eu tenho a memória até boa, não quis correr o risco, porque eu acho que é tão precioso que ela descreve, que isso aqui é ela descrevendo. Isso ela falou na mensagem em abril de 1993, e ela disse, com que dificuldade Jesus percorre o caminho para o Gólgota, levando sobre os ombros chagados o peso do seu patíbulo. Como estão longe as vozes do seu triunfo, hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Em vez dos ramos de palmeiras e oliveiras, estão as lanças dos soldados de Roma. Em vez dos gritos de hosana da multidão, estão os gritos e os ultrajes dos carrascos. Em vez de canto de alegria das crianças, ouve-se o choro das mulheres fiéis. Lembra disso? Que a hora que Jesus está passando, as mulheres começam a chorar, batendo no peito, e Jesus fala, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, choreis antes por vós mesmos e por vossos filhos. E aí, em vez do andar majestoso e real, se vê o lento caminhar, levando os ombros à cruz. Aqui não estão presentes as multidões alimentadas por Jesus com seu pão, nem os doentes que foram curados. Onde é que estava esse povo? Onde estavam os que ele curou? Onde estavam mais de 5.000 homens que ele saciou? Não estavam. Nem os pecadores conduzidos ao caminho do bem, nem os apóstolos escolhidos para serem as suas testemunhas. Esse é o lamento dela. E vem ele sozinho, custando a andar, cambaleando, como diz ela. Cadê os discípulos, com exceção de João do lado dela e algumas mulheres? Cadê a turma que ele curou? Cadê os discípulos? Cadê o povo que gritava aleluia? Jesus estava absolutamente só. Claro que, como toda mãe, ela queria o sofrimento somente dela. Ela queria o sofrimento daquele filho para ela. Ela não queria ver aquele menino passando por isso. Então, na hora que Nossa Senhora vê ele vindo dessa forma, e ele cai, ela vai, ela se lança até ele. Então, Catarina fala que não sabe se eles conversaram ou se foi uma conversa de coração para coração. Mas naquela hora os soldados não encostam nela, só tiram ela do chão.
para ela voltar. E ele segue. E nessa hora eles pegam Cirineu e impõem em Cirineu a cruz para carregar. Então, é tão interessante porque às vezes a gente não carrega uma cruz física como Jesus carregou. Quantas mães de família, quantos pais, quantos de nós aqui carregamos uma cruz como Nossa Senhora carregou? Porque se você olhasse Jesus fazendo o caminho, a gente enxergava uma cruz, que era Cirineu com Jesus. Mas naquele momento, para o Gólgota, existiam duas cruzes. A física, que Jesus com Cirineu carregavam, e a cruz espiritual, que Nossa Senhora carregava dentro do coração dela. Não quer dizer que a dela era mais leve do que a dele. O fato de você carregar uma cruz que ninguém vê, não quer dizer que ela seja leve. Então, quantos de nós hoje carregamos cruzes que ninguém vê, que ninguém tem noção que você carrega, e nem por isso ela é mais ou menos importante por isso. Então, por que a gente discute hoje, não é? Conversa hoje, e é tão importante rever as dores dela e rever a paixão de Jesus. Nossa Senhora fala isso, ela fala, olha que coisa belíssima que ela diz: revivei comigo estes momentos. Por quê? Porque eles estão acima do tempo. Isso é atemporal. Ela diz, isso faz parte, isso é lindo, de um divino e eterno desígnio de amor. Então, a gente rever todo o caminho dele, isso faz parte de um eterno desígnio de amor por cada um de nós. Por que ele passou por tudo isso? Por amor. Mas por que hoje a gente discute a cruz? O que é a cruz hoje? É algo que ninguém quer conversar, não é? Se tem alguma coisa que a gente quer pular, chama-se sofrimento. Né? Hoje a gente quer viver uma ilusão de que existe uma vida que não tem sofrimento. Não tem. Não existe vida sem cruz. A diferença é como que nós seguramos essa cruz, não é? Então, eu trouxe para vocês um texto belo, que é um documento que se chama Nossa Esperança, do Sínodo Comum das Dioceses da República Federal da Alemanha. Olha a análise que eles fizeram, que para nós é algo para a gente poder pensar. Ele fala que a cruz, ela tem uma mensagem provocadora, e ele diz dessa forma: a cruz não permite que a gente possa esquecer a história anônima do mundo. Se eu olhar somente para a paixão de Jesus, eu não posso esquecer que existe uma cruz e um sofrimento anônimo no mundo. Essa cruz não me permite que eu deixe de ver as muitas cruzes no mundo ao olhar somente para a sua cruz. Que eu me silencie ao falar só da sua paixão, das muitas torturas, das incontadas aniquilações sem nome, do sofrimento sufocado sem voz. Quando eu penso que quantas pessoas estão sofrendo nesse mundo que não tem voz, que nós não sabemos da dor, não sabemos. Nesse momento eu lembro de todas as crianças que são abusadas sexualmente dentro da sua própria casa. Quantas? Abusadas. E que diante de um juiz falou: uai, mas não é assim que um pai faz com a filha? Mas não é assim não? Quantos sem voz? Quantos dos nossos irmãos pobres não têm acesso a um tratamento médico digno porque não são contados? O acesso demora tanto que quando chega, e às vezes ainda chega no lugar errado, ainda tudo é adiado, o tratamento, tudo é adiado, até conseguir fazer os exames, até conseguir fazer tudo, muito obrigado, já não deu mais tempo. Quantos sem voz? Me lembro de uma criança, na época da pandemia, que tudo atrasou, tudo demorou, porque só podia internar o pessoal da Covid, e quando nós conseguimos puxar essa criança com tumor cerebral, e ela dentro do CTI falou comigo assim: tia, acende a luz.
Tanto tempo ela ficou esperando a cirurgia, que ela ficou cega. Então, quantos sem voz? Quantos que eu não tenho como calar diante disso? Então, a cruz de Jesus não me permite silenciar, estar conivente com o sofrimento de tantos e nós calados. A cruz, ela nos reclama isso. Quantos são perseguidos, né? Quanta perseguição de inúmeras pessoas que em nosso século e no ambiente do poder de sistema fascista ou comunista são torturados até a morte por causa de sua fé. Quantos vimos ser degolados? Quantos cristãos degolados? Agora, quantos? Muitos. É degolado por causa da fé, da raça ou da sua orientação política. E não podemos esquecer das crianças perseguidas desde os tempos de Herodes até Auschwitz e os tempos mais recentes. Então, quando a gente vai meditar a cruz tem que me evocar para uma realidade que está acontecendo, que eu não posso fechar os olhos. É a temporal crucificação de Jesus que foi pela nossa salvação, mas hoje Ele continua crucificado. Hoje isso tem que me chamar para uma outra realidade, porque quando eu vejo a cruz, eu tenho que entender que ela tem duas dimensões, que eu na cruz, né, tenho o sentido vertical e o sentido horizontal, que é a minha vida, que é frágil, que é vulnerável, que é uma vida com pecado, que é uma vida quebrada. Quantas vezes a nossa alma quebrada, quantas fissuras a nossa alma, por isso repetimos tantos os pecados. Tem que se abrir para uma transcendência, tem que abrir para um amor de Deus, para que Ele possa nos curar. Quanto nós precisamos de ser transformados na nossa vida. Eu não posso fechar em mim mesmo, eu preciso me abrir para o único que pode me transformar. Quanto que cada vez Deus vai não me dando aquilo que eu quero, Ele me transforma, me coloca no trilho, me põe no caminho do seguimento dEle. O quanto é difícil a gente ser transformado, porque quanto é difícil se abrir. E ao mesmo tempo, quando eu entendo essa dimensão horizontal, eu entendo que a minha vida toca a sua e a sua toca a minha. Então que eu tenho uma repercussão na sua vida, assim como você tem na minha. Então como é que eu estou como é que eu estou entrando na sua vida? Estou levando o que para você? Eu estou construindo ou destruindo? Eu estou levando amor ou estou levando ódio? O que eu estou fazendo na sua vida? Dentro dessa dimensão que somos filhos de um mesmo Deus. Somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Não tem jeito eu estar só aqui. Não posso esquecer a minha dimensão humana, porque eu não sou anjo para ir direto para o céu. Eu tenho um lado humano fincado na terra. Eu sou humus, eu tenho que ter essa consciência. E ao mesmo tempo a consciência que a minha vida compromete umas das outras. Qual é a nossa consciência? Isso não podemos fechar os olhos. Eu tenho que me comprometer com o seu sofrimento calado. Eu não posso fechar os olhos diante da dor de alguém. Eu tenho que me comprometer com o outro. Não se comprometer é omissão grave. Como que eu posso ver alguém sofrendo e não fazer nada por isso? Como eu posso ver alguém passando fome e não saciar? Eu falei da outra vez, a pior fome do ser humano, Jesus disse, não é a fome material, que essa vai passar, eu te dou alguma coisa e você come, mas é a fome de Deus. Então, às vezes eu estou vendo alguém sofrendo, sou incapaz de dizer uma palavra de esperança e falar, existe um Pai, você não está desamparado nesse mundo, existe alguém que cuida de você, que te criou por amor. Às vezes a gente não tem coragem de dizer ao outro. Quando eu vejo a cruz, ela me tira a ilusão da vida sem sofrimento, e a gente às vezes acha que rezar nos blinda. Não, não blinda. A questão é como que eu passo pela dor e pelo sofrimento, com a certeza de que eu não passo sozinha. Olhar a cruz também abre os meus olhos para uma outra consciência, de que eu sou finito e que eu vou morrer. E isso é extraordinário. A consciência da morte, ela é extraordinária, porque ela me evoca para um chamado para viver agora, hoje. Viver a minha vida com todo o compromisso, que tudo que eu estou vivendo, um ato após o outro, vai me comprometer eternamente. Não tem nada que você faça que não tenha uma repercussão. É muito sério. Nós não podemos passar pela vida achando que não vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo.
Mas eu tenho que ter consciência que eu sou finita e que eu encerro aqui. Então isso trabalha em mim o meu apego, um apego desordenado a tudo que eu tenho, apego desordenado a mim mesmo, ao prazer, às coisas, ao acúmulo. Às vezes a gente é tão avaro, né? Vivemos uma avareza absurda. Para quê mesmo? Vamos deixar para quem? Né? Então, quantas coisas nós temos que trabalhar em nós quando eu olho para a cruz. Como é que eu estou vivendo essa consciência da minha finitude? Como é que eu vivo a consciência de saber que cada dia que eu vivo falta menos um para me estar diante dele e levar a minha vida de volta a ele? Às vezes a gente não pensa nisso, não é? Então a cruz, como virou um tabu falar de sofrimento, virou um tabu falar de morte. Não, Filó, não podemos falar disso, tem que falar só de passeio, de que tudo dá certo, que nós só vamos passear, divertir, é só festa. Isso é ilusão. Podemos passear, podemos divertir, mas com a consciência da nossa finitude, consciência da nossa morte, que é espetacular morrer, pode ter certeza disso, é espetacular. Deus não podia ter uma coisa melhor mesmo, porque isso vai nos educando. A consciência da morte, ela te transforma, porque eu só tenho hoje para conversar com você, eu só tenho hoje para te falar, acorda, porque o nosso tempo é limitado, o relógio está correndo, e eu não sei por mais quanto tempo nós estamos aqui. Larga de ilusão, de que não, amanhã eu faço, igual fazer dieta, segunda-feira eu começo, não, segunda-feira eu começo a rezar mais, não, tal dia eu vou, não, ainda tem uns dias ainda para me confessar, não, ainda demora eu tomar consciência das coisas que eu preciso fazer. Não, a consciência é agora, porque eu só tenho agora. Eu não sei se eu tenho o próximo segundo, eu não sei se eu termino de falar com vocês. É assim, é essa consciência que nos move, porque essa consciência me faz viver no amor, pelo amor, para o amor. Essa consciência que eu vim do amor e volto para lá, para o amor. O que de verdade eu tenho de consciência da minha vida? O que de verdade eu tenho consciência da paixão de Jesus? Dessa Semana Santa. Não tem nada que dói mais no meu coração, cada vez que eu escuto alguém falando, não, doutora, corre para fazer algumas coisas, porque nós vamos viajar. Cristão na Semana Santa não viaja. Nós temos o resto do ano para viajar. Semana Santa para a igreja está lotada de gente prostrado diante dele, que é o mínimo que nós temos que fazer. Se nós só temos direito à vida eterna é por causa dele na cruz. É a nossa indiferença ao sofrimento de Jesus me mata. Ele morreu porque ele quis, não morreu porque ele quis, não, foi para te salvar. Senão não teríamos direito de voltar para casa. Deus Pai fala isso com muita clareza para Catarina de Siena. Catarina, vocês não poderiam voltar para casa, o abismo é imenso, não teria chance. Mas eu fiz uma ponte, Catarina, e a ponte é a cruz. Suba na ponte, cuidado com o rio do pecado que passa por baixo. Mas esse assunto a gente não quer falar. Não, Flávio, mas vou para o sítio, no sítio a gente reza. Mentira, não reza. Estou falando mentira? Não estou. É churrasco, é gola, é o dia inteiro. Aonde está a nossa consciência? Aonde está a nossa consciência? De um Deus que se fez carne, só assumiu a nossa humanidade, para nos dar o direito de uma vida eterna. Sem isso, não chegaríamos lá, era para virar tudo pó e acabar. Somente por causa disso, eu vou rever aqueles que eu amo, senão, era nunca mais. É seríssimo. E nós combinamos, ainda tem um feriado dia 21, segunda-feira, não, que feriado maravilhoso. É sério. Nós estamos num mundo que não pode falar em purgatório, não pode falar que existe inferno. Filó não pode, se ofende. Ofende depois a realidade. Se Nossa Senhora em Fátima fez os meninos pequenos verem o inferno, 3 crianças viram o inferno. É real. E se nós não acordarmos, como diz o Papa Francisco, podemos até ser batizados, fazer tudo da igreja e terminarmos no inferno. É preciso acordar. Não é possível que vamos passar mais uma quaresma do mesmo jeito. Não é possível. Que isso não vai mexer com cada um de nós. Que a cruz de Jesus não vai me fazer pensar em como é que está a minha caminhada para Ele, e como é que está meu compromisso com meu irmão. Não é possível
que eu vou continuar absolutamente parada no meu egoísmo. Não é possível, que isso não vai me sacudir, que eu não vou chegar perto do irmão e falar: você vai viajar? Viaja não, meu filho, enche a igreja, você tem um ano inteiro para viajar, o ano inteiro, para passear para onde você quiser no mundo. É uma semana que é santa, é uma semana que valeu a sua história, para você poder entender por que você foi criado, para viver eternamente com Deus, vivo por amor, pura doçura. Então essa indiferença, o que mais me machuca assim de verdade, é ver a indiferença das pessoas diante do sofrimento de um Deus, por amor pessoal. Então nós como cristãos precisamos de repensar, entender que, para nós que cremos nele, a cruz, quando eu olho para a cruz, é para entender que o mundo está crucificado para nós. O mundo não pode ter mais poder sobre nós. Nós não mais nos definimos pelo desejo do poder, da vanglória, da busca do sucesso e da comodidade. Não mais. Isso não pode mais fazer parte da nossa vida. Nós estamos crucificados com Ele. O mundo para nós não faz mais diferença. Hoje nós temos que viver a partir de uma outra realidade, que é a realidade do amor de Cristo. Nós vivemos uma outra realidade, por isso nos comprometemos, por isso o amor nos impele para Ele e para o outro. Eu não posso mais ser indiferente, porque Jesus colocou isso para nós, diante dos nossos olhos, de uma forma inédita. É diferente, completamente diferente, quando você compreende que a cruz continua o seu compromisso. Nós continuamos o compromisso dele de amar a Deus acima de todas as coisas, e nos entender que somos irmãos, e por isso cuidamos uns dos outros. Não tem como escapar disso. Precisamos abrir os olhos para poder entender isso. Então eu quero terminar com uma oração do Fulton Sheen, que foi um grande arcebispo, né? Que foi um arcebispo maravilhoso. E para que Nossa Senhora interceda por nós, né? Nós estamos celebrando, revendo as dores dela, que ela possa nos ajudar, né, nessa semana, que ela possa interceder junto a Jesus por nós, para que a gente possa começar a ter uma outra dimensão cristã. Nós precisamos de abrir os nossos olhos. Eu sempre lembro de uma criança no CTI, quando eu passei, e ele estava encolhidinho, uma criança de uns 10 anos, aqueles meninos espertos, que vendia, na época, CD no sinal, e ele teve um tumor no coração. O tumor era benigno, mas ele se comportava da pior maneira possível, e eu passei perto dele, ele estava encolhido, e a família já não conseguia mais ir, ele filho único, e ele já estava em paliativo, ele não respondia. Quantas vezes, foi operado pelo menos umas 3 vezes, quanto mais tirava o tumor, mais ele crescia. E aí eu passei por ele e falei: meu bem, você está com frio? Ele falou: não. Você está com dor? Não. Você precisa de alguma coisa? Você quer alguma coisa? Tia Filó pode fazer alguma coisa? Ele falou assim, ele fez uma pergunta que foi uma das mais difíceis que eu já escutei. Ele falou comigo assim: tia Filó, eu vou morrer. Falei: vai, assim como eu. Não sei quem morre primeiro, se eu enquanto falo com você, ou se você enquanto conversa comigo. E ele falou: porque eu estou com medo. Você fica aqui? A gente tinha serviço no CTI, né? Puxei uma cadeira e sentei. E ele falou: você me dá a mão? Claro. Aí ele me fez uma segunda pergunta bem difícil: tia Filó, como é que é o céu? Eu falei: eu tenho que ser mais inteligente que um menino de 10 anos, né? Falei com ele: o que te contaram sobre o céu? O que te falaram do papai do céu? E aí ele começou a relatar o que ele sabia. E enquanto ele relatava, de mão dada comigo, ele começou a ir. O pessoal viu que os alarmes começaram, só pedi que desligasse, fiz assim com as pessoas, porque a gente não ia mais fazer massagem. E eu fiquei com ele, de mão dada com ele, e à medida que ele foi conversando comigo, ele foi indo, né? Ele foi descansando, e até ele conseguir soltar a minha mão, e claro, pegou a mão muito maior, né? Mas que a gente tenha que ter alguém do nosso lado nessa hora, para dizer: obrigado, pode ir, descanse, que um dia estaremos juntos.
A fé é que vai nos fazer isso. Nossa Senhora esteve aos pés de Jesus, deu conta. Eu não sei como ela deu conta. E ela ficou lá, do lado dele, vendo a dor, vendo o sofrimento. Por isso que nós temos que pedir a intercessão dela, essa mulher magnífica, magnífica, que deu conta de viver isso, que eu não sei se eu daria conta de ver o que ela viu. Então, que hoje ela possa ter a misericórdia de olhar para cada um aqui e ver as graças espirituais que nós precisamos para que a gente consiga viver uma Páscoa de verdade, para que o homem velho morra e que nasça de verdade um novo homem, uma nova mulher, segundo os olhos de Deus, segundo o desejo do coração de Deus. Senhora nossa, com essa nova dor por que passaste, ensina aos teus pobres filhos como devemos aprender a carregar as nossas cruzes. Lembra-nos de que todos podemos amar ou não amar ao teu divino Filho, mas não somos livres para aceitar a sua cruz ou para lhe fugirmos. Não nos é dada a liberdade da escolha entre carregarmos ao longo da nossa vida a nossa cruz ou passarmos a vida sem cruz nenhuma, pois que, seja qual for a sua espécie, teremos todos sempre de levar aos ombros uma cruz. Só nos é dado escolhermos entre aceitarmos as nossas cruzes como tu, Senhora, aceitastes a tua, ou serem-nos impostas à força, como foi a de Jesus ao Cirineu. Entre abraçarmos-las com amor, ou sermos obrigados a carregá-las sem remédio. Senhora, ensina-nos que a cruz mais dolorosa é a da recusa em a aceitarmos e que, se abraçarmos com amor, como tu fizestes, deixará de ser uma cruz para ser um degrau seguro para o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.